Primeira coisa, esteatose hepática não alcoólica, né? Que a pessoa acaba tendo muitas vezes. O que é esteatose hepática? Nada mais é que a infiltração, né, da gordura, da infiltração gordurosa hepática em mais de 5% dos hepatócitos. Ou seja, você precisa ter mais de 5% de gordura. Por que mais do que 5%? Porque menos do que 5% é uma gordura normal. É uma gordura normal do fígado. Só que para você ter esteatose hepática leve, moderada e grave, você precisa ter por volta, acima de 5%. Então, uma grave esteatose hepática grave, muitas vezes você tem mais de 50% de gordura no seu fígado, gente. É muita coisa, né? E aí, você não vai ter nem álcool e nem droga nessa relação. Então, é uma esteatose por gordura, infiltração de gordura. Então, a gente vai ver da onde vem essa gordura. Então, olha só que interessante, gordura no fígado está intimamente associada à resistência insulínica, obesidade visceral, expansão da adiposidade e armazenamento ectópico de gordura em tecidos não adiposos. Então, você aumenta a gordura logo abaixo do seu abdômen, né? Então, você extravasa a quantidade de gordura. Você tem um aumento do tamanho da célula de gordura. Esse aumento da célula de gordura, ele é tão alto que você não consegue manter essa gordura dentro da célula e você acaba fazendo uma retirada, você acaba estourando, vamos dizer assim, essa célula de gordura e expandindo essa gordura para onde? Para o seu abdômen, no tecido ectópico, né? Então, você acaba tendo o que com isso? Diabetes tipo 2 e dislipidemia. É muito comum, né? A gente ter, é muito comum não, está intimamente associado os tecidos, a adiposidade ectópica, mas principalmente andrógena, né? O homem, ele é andrógeno, tem aquela barriga bem redondinha, né? E a mulher, ela já é completamente diferente do homem. A gordura dela já é mais o formato de uma maçã, de uma pera, né? O homem é de uma maçã, a mulher é de uma pera, onde você tem ali um contorno muito exacerbado nos quadris, no bumbum e nos quadris da mulher. Isso também é um indicativo de gordura, além da barriga, claro, né? E o grau de gordura intrahepática entre indivíduos com o mesmo índice de massa corporal varia completamente. Então, você pode ter o índice de massa corporal de 35 e você não ter a mesma quantidade de gordura do que uma pessoa no fígado, do que uma pessoa que está com índice de massa corporal de 25, né? Então, a pessoa pode ser magra falsa, ela tem perna fina, ela não tem músculo e tem muito mais o que? Gordura. Então, o índice de massa corporal não dá para ser levado em consideração quando a gente está tratando um paciente com diabetes e dislipidemia. Você tem que fazer no mínimo, uma bioimpedância, porque esse paciente não tem músculo e esse paciente está com o quê? Muitas vezes com sarcopenia, né? Deficiência de aumento de músculo mesmo nos membros inferiores. Outra coisa muito importante são os polimorfismos genéticos, ou seja, o seu fígado ele não consegue fazer a metabolização de gordura adequada, ele tem uma diminuição muitas vezes na lipase, na enzima que vai quebrar a gordura para poder ser metabolizada, né? Ele tem uma tendência muito maior de ter genes que vão aumentar essa deposição de gordura nesse adipócito, né? Isso pode ser genético, mas é claro, como a gente sabe, o ambiente é que determina isso. O ambiente é altamente determinante para você saber se você vai ou não expressar esses genes, né? E outra coisa é a própria resistência insulínica. Então, a resistência insulínica pelo excesso de carboidrato, né? Traz uma descompensação no metabolismo da glicose, fazendo com que você também tenha essa resposta de aumento da gordura no fígado, né? Então, sexo, etnia, né? Índice de massa corporal e esteatose hepática, elas se associam, né?
Pacientes com peso normal também podem desenvolver esteatose hepática, conforme eu falei para vocês. Então, você tem aqui uma figura de um fígado saudável, você já tem esse fígado já com um pouquinho mais de gordura, né? Olha só que interessante. Você tem a esteatose hepática, só que além da esteatose hepática, você tem o quê? Esteatohepatite. Esteatohepatite. O que é esteatohepatite? Ela é a inflamação pela gordura. A gente vai ver que a gordura, ela traz citocinas inflamatórias, ela traz alteração das células dos macrófagos, né, das células de Kupfer, que são células de macrófagos do fígado, causando, então, toda uma reação imunológica neste processo de gordura no fígado. Então, ter gordura no fígado é algo que traz, sim, esteatohepatite, tá? Esteatohepatite, ou seja, it é inflamação, ou seja, gordura no fígado traz inflamação, traz hepatite, ok? Esteato, ou seja, vem da gordura essa hepatite, né? E a gente sabe o seguinte, que a partir da esteatohepatite, você vai ter o quê? Cirrose hepática. Cirrose hepática. A cirrose hepática, dependendo do grau, você não consegue mais recuperar esse fígado, tem que fazer um transplante. Dependendo do grau, você consegue sim. Já tive pacientes com cirrose hepática, com grau, porque a cirrose, gente, ela não dá para você determinar o grau específico, né? Isso é muito de biópsia mesmo, né? Então, muitas vezes a pessoa está com uma cirrose hepática lá implantada, já está com a cirrose, né? Que é a cicatrização do tecido, ou seja, inflamou, macrófago foi lá, comeu tudo, né? Matou aquela célula e o fígado ele perdeu a função celular. Alguns pacientes, eu tive essa experiência e a literatura fala que sim, a gente consegue reverter, sim, a cirrose hepática. A gente não sabe o grau de que você consegue reverter. Isso depende muito de cada paciente, tá? Mas dependendo, o grau é tão exacerbado, você já está aí com mais de 50% de cirrose, né? É um pouco mais difícil a gente conseguir reverter as funções. Muitas vezes o paciente tem que entrar no transplante. E veja, esse transplante, essa cirrose hepática, que é uma cirrose hepática não alcoólica, né, e sim pela esteatohepatite, que vem da esteatose hepática, a gente sabe que pode ser totalmente evitada e tratada, né? Então, enquanto o paciente está com a esteatohepatite, ótimo, a gente consegue cuidar disso. Não tem o menor problema. A questão é que o paciente precisa realmente mudar o quê? O carboidrato. A gente vai ver qual que é essa fisiopatologia. Outra questão muito importante é a desbiose. Então, a desbiose, o supercrescimento bacteriano SIBO, ele traz muitas MAMPs e biomamps que são pedaços de bactérias mortas, de vírus ou de fungos, que vão entrar no seu corpo, as LPS, principalmente as lipopolissacarídeos de membrana, vão entrar no seu fígado e com a esteatose hepática, você vai exacerbar a esteatohepatite. Então, a esteatohepatite, ela vem da gordura em si, ok? Claro que a gordura, ela tem citocina inflamatória, resistência insulínica, e também vem da onde? Virá das LPS, lipopolissacarídeos de membranas, que são uma parte, algo à parte do que a gente vai estar falando hoje, a gente não vai entrar nisso, mas eu vou falar disso em outras aulas para vocês, como que a desbiose, o supercrescimento bacteriano e as LPS, entrando nos Toll-like receptores, principalmente o Toll-like receptor 4, traz essa esteatohepatite causando a cirrose hepática, se isso for crônico e não ser mudado, né?